Olá, amigos e irmãos, estamos começando mais uma transmissão da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Estamos começando um novo trimestre e a lição desse trimestre, crescendo em um relacionamento com Deus. Essa lição, ela vai estar focando numa das doutrinas fundamentais da igreja, que é a doutrina do crescimento em Cristo, tendo como autora a Nina Atson, que é uma escritora, tem vários livros escritos e ela é professora também em materiais didáticos da igreja, né? Vamos nesse momento fazer uma oração e convidar o nosso Pai, nosso Deus, para estar conosco no estudo dessa lição. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti pelas Tuas bênçãos, esteja abençoando a cada um de nós e também a cada ouvinte, a cada pessoa, para compreender a lição e principalmente, Senhor, estar colocando em prática esses princípios de revitalização espiritual e crescimento contigo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da primeira lição é Enfrentando a Realidade. O verso para memorizar é: Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. João 15, 9. A lição dessa semana começa trazendo uma reflexão sobre como está seu relacionamento hoje com Deus. Ele está firme, está vivo, ou ele está esquecido? Busca algumas semanas, outras não. E ele vem falando que às vezes os anjos ficam intrigados ao ver os nossos relacionamentos com Deus, ou quanto a gente muitas vezes não sente essa necessidade de buscar algo, como a gente não busca tanto como seria necessário. E nessa semana a gente vai refletir sobre esse nosso relacionamento com Deus. É interessante, Gabriela, que nesse sentido de buscar, às vezes nós nos conformamos, né? Olhamos para algumas pessoas que buscam intensamente e vemos como extremistas. Essa pessoa parece que só fala de Deus, só pensa em Deus e pensa em extremo. E para aqueles outro lado, como frios na fé. E achamos que o melhor caminho é a mornidão, né? É o meio termo. E a lição vai combater exatamente esse pensamento de mornidão, né? E, bom, então vamos já passando para a lição de domingo. Ela começa nos perguntando, a lição de sábado traz essa reflexão sobre como a gente acha que está nosso relacionamento, e a de domingo vem falando o que Jesus pensaria do nosso relacionamento com Ele. O que Jesus diria para o povo nesses últimos dias. E, na verdade, ele disse em Apocalipse 3, versículo 14 a 22. Ele diz: Jesus começa se apresentando como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Que está em Apocalipse 3,14. E ela vem trazendo uma pergunta: qual é a condição espiritual do povo de Deus e a sua condição pessoal? Essa condição aqui é que a Bíblia apresenta, né? Uma condição de pessoas que estão mornas espiritualmente, né? No sentido de que Jesus nos chama a sair desse estágio de mornidão, né? Porque esse é o estado da igreja de Laodiceia. A lição até diz: pudéssemos ser intensos, né? No sentido de que algumas pessoas, às vezes nós olhamos para aquelas pessoas que são mais intensos, vemos como legalista, ou para as que não são intensas, vemos como mais frias. E tem pessoas que acham que a mornidão é o meio termo, né? Por isso que Jesus nos chama, né, a não viver na mornidão. Ele fala nesse versículo com nós cristãos dos últimos dias, né? A igreja chamada Laodiceia. Ele diz que não sois frios nem quentes, mas são mornos e estou a ponto de vomitar da minha boca. E Deus precisa da nossa intensidade, que a gente busque de verdade. O que Ele quer é que a gente busque diariamente, que a gente busque com vontade. E assim a gente faria feliz com a nossa dedicação e intensidade para as coisas dele. Ele nos chama a tomar uma decisão hoje. Em Apocalipse 3,18, dá esse conselho. Fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Até o 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Na antiguidade, a maioria das compras eram em trocas. E o que Jesus pede para a gente não é diferente. Ele pede que a gente faça uma troca. Ele quer estar conosco e nos abençoando, mas Ele quer a nossa devoção e quer que a gente esteja de verdade nisso. Jesus deseja nos tornar ricos aos seus olhos e cobrir-nos de bênçãos, riquezas. Só que a riqueza de Deus é diferente da que nós pensamos. A riqueza de Deus é ter uma vida plena com Ele. E nós não conseguimos promover tudo isso que a gente quer ou ter um relacionamento com Ele por nós mesmos. Somente Ele consegue fazer com que a gente tenha um bom relacionamento, porque por nós mesmos, nós não conseguimos buscar o suficiente. Interessante, Gabriela, que essa troca, que as moedas antigamente era moeda de troca, então comprar não é necessário que eu tenha que juntar um recurso, como você disse, né? Mas trocar. Só que o que eu tenho para trocar, né? Ele diz: traga as suas indiferenças, né? Traga o que você tem de pior e eu vou dar o que eu tenho de melhor. Então essa troca não é a minha riqueza, é a minha própria indiferença. E em troca ele dá ouro, vestes brancas, colírio. O que significa isso espiritualmente? O ouro é o símbolo da fé, biblicamente, né? Mas não é uma fé qualquer, é aquela fé que tem que passar pelo fogo, que tira a escória e é refinada, aquela fé pura, né? As vestes brancas é o símbolo da justiça, é uma vida que deixou ser revestida por Cristo. E o colírio como símbolo do discernimento, né? Eu não vou ver de forma distorcida, eu não vou interpretar como eu quero, não vou interpretar a minha maneira, mas eu vou ter o discernimento, porque eu tenho um colírio de Cristo, né? Então, aqui é a riqueza que Jesus está nos oferecendo. Eu achei interessante, porque se você voltar um pouquinho no versículo 17, o que a pessoa pensa: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, uma visão distorcida sobre si mesmo, mas que Jesus, que Deus está trazendo aqui, a mudança, ou seja, uma compra real desse ouro, né, dessa veste e desse colírio, para que realmente estejas vendo na realidade e sendo de verdade uma pessoa sincera, fiel, ou seja, porque Laodiceia é morna e Ele quer que nós sejamos intensos nele. Vamos passar para segunda-feira. Na lição de segunda, nós temos a repreensão, o arrependimento e a recompensa. Quando vamos em Apocalipse 3:19, como vimos, diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, nós vemos aqui a questão da repreensão, ou seja, porque nos ama, Cristo, então, Ele repreende. E, nesse sentido, Ele quer ter esse relacionamento conosco. Então, é interessante porque, em seguida, o versículo traz a questão da repreensão. Em seguida, a repreensão, ele traz a disciplina. Eu repreendo e disciplino, mas não simplesmente uma repreensão, uma disciplina, por qualquer outro motivo, mas pelo amor. Então, algo interessante e intenso é o amor de Deus pelos seus filhos. Então, se Ele ama, Ele vai repreender, vai disciplinar por causa desse amor, né? E aí, no finalzinho, então, Ele dá um conselho: seja zeloso e arrepende-te. Ou seja, não continue nesse caminho de mornidão. Arrepende desse caminho e venha para mim. E aí nós temos uma pergunta que é feita aqui na lição de segunda-feira, a pergunta 3 da semana. Qual é a promessa de Apocalipse 3:20? O que fazer para que ela se cumpra em nós? Então vamos lá em Apocalipse 3:20. Veja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Vou me direcionar aqui ao nosso pastor. Baseado nesse versículo 20 de Apocalipse 3. Então, qual é a promessa que está aí nesse versículo e o que fazer para essa promessa se cumprir na nossa vida hoje? Jesus oferece intimidade. A ceia hebraica era o momento mais íntimo, era o momento de... geralmente na ceia é um momento de convidar um amigo especial, os familiares, é um momento íntimo. Então, quando Jesus convida para entrar, Ele está convidando para a intimidade, para entrar no nosso coração. Agora, há um ponto interessante aqui. Muitos pintores que pintam o quadro de Apocalipse 3:20, pinta como se fosse Jesus batendo a porta do coração, mas a fechadura é do lado de dentro. Ou seja, quem chega, quem bate, não tem como abrir. É necessário a resposta esperar, né? Se abrir a porta, só pode abrir do lado de dentro. Eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, há uma parte que é nossa. Jesus promete a bênção, Jesus promete a intimidade, mas há uma parte que ele diz, você tem que fazer. Eu respeito o seu livre-arbítrio, eu respeito o seu desejo, eu vou te abençoar, vou entrar, mas você tem que querer, né? Muito bem. E isso, então, revela o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Um relacionamento de estarmos ceando juntos, de convivência, de estarmos juntos na mesma casa. E é interessante porque Jesus, ele respeita a cada um de nós. Por isso ele bate. Porque senão seria como um invasor, que chega sem ser esperado e muitas vezes pula o muro ou invade a sua casa. Jesus, ele tem esse desejo intenso do relacionamento, porém, ele quer que nós façamos a nossa parte de aceitar. E, de fato, é interessante esse convite que é manso, ele é gentil, porém é uma urgência, porque ele está à porta. Ele não está a caminho da porta, então ele já está diante dessa porta, está diante de cada um de nós e querendo, então, esse relacionamento íntimo. É interessante, Vanessa, aqui que são duas coisas que parecem ser um paradoxo, uma oposição. Porque, ao mesmo tempo que Jesus oferece amor e intimidade, ele também oferece repreensão. Só que as pessoas querem só uma parte, né? Não, eu quero a intimidade, eu quero o amor, mas não quero a repreensão. Mas a repreensão é o resultado daqueles que eles já amam. Ou seja, se eu não quero a repreensão, eu também não quero o amor. Porque qual que é o contrário de amor? Tem muitas pessoas que dizem já diretamente, o contrário do amor é ódio. Não é, o contrário do amor é indiferença. E Jesus, ele está dizendo aqui, eu não tenho indiferença porque isso é o contrário do amor. E eu não vou ignorar que você existe, por isso eu repreendo, eu corrijo quem eu amo. Por isso que ele diz, eu vou entrar, eu estou batendo, você tem um livre-arbítrio, mas a partir do momento que você exerce o livre-arbítrio de permitir Jesus entrar para te amar, você também permite ele entrar para te corrigir, para te chamar a atenção, para reconduzir para o caminho. É nesse sentido, né? Muito bem. Podemos finalizar, então, aqui no pensamento de segunda-feira. Jesus está chamando, continua batendo, mas a decisão de abrir o coração é sua. Ninguém pode decidir por você. Refletir sobre a cruz, aí vem a pergunta, o motiva a fazer essa escolha? Quando nós olhamos para o sacrifício que ele fez, para a intensidade do seu amor por nós, isso é uma motivação para que você esteja escolhendo abrir essa porta e aceitar que Deus esteja habitando e ceando com você? E já aproveitando essa ponte, vamos passar para a lição de terça-feira, que fala sobre amor eterno. E é um título sugestivo, impressionante, quando nós vemos a questão do amor eterno. E logo de início, para entendermos essa questão do amor eterno, a lição traz ali Apocalipse 3:21, que diz o seguinte: aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono.
Olha que coisa interessante. Aqui nós podemos pensar que é uma recompensa futura, mas veja que já é uma questão de relacionamento presente também. Porque aquele que vencer, ele vai dar o direito de estar com ele no trono, mas então, para essa questão de vencer, nós estamos sendo convidados a estar abrindo essa porta, estar com ele diariamente. E então, além disso, a gente percebe que essa batalha, para muitos, pode ser algo difícil, né? Porque reconhecer a própria fraqueza, admitir a incapacidade, muitas vezes, aceitar a repreensão de Jesus, que ele deu aqui, como nós lemos na lição de segunda, pode ser difícil. Mas esse caminho não é um caminho a ser percorrido sozinhos, porque Deus está conosco todos os dias. Então, essa promessa, além de estar sendo uma promessa para vencer, também é uma promessa para estarmos sentindo a presença de Deus diariamente conosco, né? É interessante que a caminhada espiritual não é para perdedores. A caminhada espiritual é para vencedores. Só que quando a gente pensa assim, ao que vencer, o que significa isso? Ao que vencer não significa que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu sou... o vencedor aqui, a trajetória espiritual não é uma corrida de 100 metros, de 400 metros, que é quem chegar primeiro ganha. É uma maratona, que todos que traçarem a linha final, ele é vencedor. Ou seja, é o que Paulo diz no final do seu livro: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, o que vence é o que combate o combate, é que guarda a fé. Mas o que a Bíblia está dizendo é que há uma participação que é minha. Deus não faz por mim aquilo que eu tenho que fazer. Há uma participação que eu tenho que lutar, eu tenho que buscar. Cristo venceu, Cristo me dá a vitória, Cristo me dá a força, o vigor, mas Ele diz, você tem que vencer. É como se Ele está dizendo assim, ó, tem pessoas que até dizem que é um texto bíblico, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas é um ditado popular, né? Mas é um ditado popular que é quase um texto bíblico, né? Que tem um significado muito forte, né? Ele está dizendo isso mesmo, faça a sua parte, né? Ou seja, busque vencer, mas sempre dependendo de Deus, porque Ele vai te ajudar, né? E algo importante de ser mencionado é que ele diz ao que vencer, porém, na parte seguinte do versículo, nós vemos que como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, ele não quer do ser humano algo impossível de ser feito, porque ele veio e venceu. Então, ele quer algo que ele está trazendo já como exemplo, como ele sendo um facilitador da caminhada. É muito mais fácil percorrermos um caminho que alguém já percorreu e já sabe dos obstáculos. E ele se identifica conosco desse sentido. Agora, aqui é interessante fazer um ponto, porque assim, isso pode soar para algumas pessoas que eu posso vencer igualzinho Cristo venceu, né? Porque assim, eu não posso vencer como Cristo venceu, eu posso vencer em Cristo. Porque assim, o que a lição está dizendo é que Cristo venceu no Pai. E agora ele se torna o pontífice, ele se torna um meio da vitória. Então ele fala assim como eu tive um meio para vencer, que foi no Pai, agora você pode vencer por meio de mim. Ou seja, não pode trazer a ideia de que essa vitória é como Cristo venceu, mas sem Ele. Não existe vitória sem Cristo, né? Exatamente. E o que ele venceu a rejeição, ele venceu o sofrimento, ele foi obediente até o fim. Então, esse é o caminho que ele nos chama a percorrer com a dependência dele. E, a seguir, nós temos alguns dos textos bíblicos que revelam como Deus interage com as pessoas, porque então nós vemos esse amor eterno, é o amor de convivência, é um amor da interação, é o amor que Ele quer ter conosco. Então aqui, nesses versículos, nós podemos acompanhar alguns dos aspectos e algumas formas como Deus tem interagido com o ser humano. Podemos ver, por exemplo, lá em Gênesis 2, 7, e no capítulo 3, do 8 ao 10... Aqui, esse texto mostra que Deus está interagindo com o homem,
formando o homem do pó da terra e também soprando o fôlego de vida. É a forma de interação desde o início da criação do homem. E Deus, Ele fala com o ser humano, quando nós vamos ali no capítulo 3, Ele falava com o ser humano face a face ali com ele, então, tendo a interação também da fala. Então, várias formas da interação de Deus com o ser humano. Já em Gênesis capítulo 5, versículo 24, nos leva lá para um outro relacionamento de interação entre Deus e Enoque. E Enoque andou com Deus tanto que não mais foi encontrado, né? Porque Deus o tomou para si. É um outro ponto, outro aspecto do relacionamento e da interação de Deus com o ser humano e outro aspecto desse amor eterno. Em Gênesis 6:13, Deus avisa sobre a destruição iminente do homem. Deus avisa Noé. Então, ele já mostra sua preocupação e avisando os acontecimentos, como ele tem feito com a humanidade. Desde então, ali a gente vê o início, o que poderia acontecer. E aqui com Noé, ele tem essa interação de avisar sobre a destruição do mundo. E aqueles que quisessem ser salvos teriam essa oportunidade. Já em Gênesis, o capítulo 12, versículo 1 a 4, já gostaria de pedir, Gabriel, que você pudesse pegar Êxodo 34, 29 para ler para a gente. Mas aqui em Gênesis 12, 1 a 4, Deus fez uma aliança com uma pessoa especial. Eu queria que você falasse um pouquinho, pastor Cleides, para a gente, dessa aliança com Abraão, porque Deus chama Abraão para fazer uma aliança, né? Ele pediu para sair da terra, da parentela, e ele ia fazer de Abraão uma grande nação. O que você acha nesse aspecto desse amor de Deus com essa interação Abraão? Qual a ligação entre amor eterno e essa aliança de interação que Deus faz ali com Abraão? Na verdade, quando a gente vê Deus fazendo esta aliança, né, Deus está fazendo um pacto, e nesse pacto exige um acordo de duas partes. Então a lição está o tempo todo reforçando o seguinte: eu tenho bênção, eu tenho prosperidade, eu tenho a terra prometida, mas assim, há uma parte que é de vocês, há uma parte que eu exijo de vocês, a minha obediência, há um pacto que eu quero fazer. Então, esse pacto da aliança é exatamente dizendo para o povo, né? Eu quero abençoar vocês. Tanto é que o texto de Jeremias diz: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo e você será edificado. Ou seja, Deus está dizendo, da minha parte, você pode ter certeza que o pacto será consumado, porque eu amo com amor eterno. A única razão de a minha promessa não se cumprir será se o meu povo não me obedecer, não cumprir a parte, não tiver crescimento em Cristo, não tiver disposto a fazer essa parte do pacto, da aliança, né? Então, crescimento com Cristo não depende só de Deus. Não se depende, Deus, ser amado por Deus não depende só dele. Ele está dizendo, eu amo com amor eterno. Mas há uma contrapartida que ele nos chama como povo. E essa contrapartida é o que Deus requer de nós, né? Muito bem. Então, agora vamos para um outro aspecto da interação de Deus com o homem, que está em Êxodo 34, 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele de seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Interessante esse aspecto, porque agora Moisés falou com Deus, interagiu com Deus ali tanto, que quando ele desceu, como que o rosto dele estava? Brilhando, né? Brilhando, resplandecendo a glória de Deus. Então, outro aspecto da interação. E a gente pode perceber, seja andando visivelmente ao lado dos seus filhos, seja falando com eles, como aqui com Moisés, andando com Adão e Eva, ele desejou sempre estar perto da humanidade. E por isso o texto que nós vimos aqui, de Jeremias 31, 3 e 4. Com amor eterno te amei, por isso com bondade a atraí.
Então, Deus, Ele tem um amor eterno para com os seus filhos. E Ele quer construir cada dia mais e reconstruir o seu relacionamento com o ser humano. Esse é o chamado para que nós possamos abrir a porta e estarmos com Ele, nos relacionando intimamente. Muito bem, seguiremos para a lição de quarta-feira, é permanecer. E aqui faz a comparação da permanência com a videira, né? E nos chama aqui agora a ler João 15, versículos de 1 até o 11, mas eu vou ler com vocês apenas o versículo 7, né? O versículo 5 ao 7. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo. Secará, apanha e lança fogo e queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse texto é o texto padrão do crescimento, né? Ou seja, uma árvore que ela não está ligada à fonte ali, às suas raízes, à sua fonte de alimentação. Como fica, Gabriela, uma árvore assim? Uma árvore que não... Imagina você arrancar uma árvore do solo onde ela tem esses nutrientes. O que acontece? O que começa a acontecer ali? Essa árvore continua tendo vida, ou um galho arrancado? O que acontece aqui com uma árvore que ela não está permanecendo na fonte dos seus nutrientes? Imagino que morre, né? Logicamente, com o tempo, ela vai se secando, né? E até que ela não morre de imediato, né? Mas ela vai ficando sem nutrientes, ela vai se secando e ela morre. Por quê? Porque ela não tem a fonte, né? Ela não está ligada ali aos seus nutrientes. E é exatamente essa figura que Jesus está utilizando para falar sobre a permanência, né? Veja que só nesses versículos aqui, do versículo 1 ao 11, Jesus convida a nos permanecer nele 10 vezes. 10 vezes aparece o verbo aqui permanecer. Ou seja, é um convite repetidamente, né? Ele está dizendo constantemente. E agora, qual que é a importância desse permanecer? Se a videira ela ficar sem a seiva durante um dia, ela fica muito fraca, débil, né? E ela pode assim ficar seca e com o tempo sem a seiva ela vai morrer. Então, espiritualmente falando, isso é diário. Não é assim, 2 vezes por semana, né? A videira ela recebe os seus nutrientes. Não, é diariamente, né? Por isso Jesus nos convida a permanecer nele. E aí ele diz: se permaneceres em mim, dareis muitos frutos. Que frutos são esses? Assim como a árvore tem os seus frutos, o cristão tem o seu fruto. Que frutos seriam esses? Qual é o fruto que nós produzimos, né? Aqui está fazendo relação aos frutos do Espírito, né? De Gálatas capítulo 5, ali fala dos frutos: o amor, a alegria, a bondade, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio. Todos esses são frutos dos cristãos que estão com Cristo, né? Mas se nós não permanecermos, a gente não vai ter esses frutos, né? E uma coisa interessante, um fator interessante, além dos frutos, frutificar seria fazer, então, a questão do discipulados, fazer discípulos em Cristo, para que, então, Deus seja glorificado através da vida também de outras pessoas se envolverem neste mesmo objetivo, nessa motivação. Se nós estamos pensando numa árvore, então sempre vão surgindo novos galhos, novas folhas, novos ramos, e isso seria para frutificar. Sim, no sentido também de que o evangelho tem que avançar, né? O evangelho do reino, a gente fala assim, frutos para Cristo, no sentido de que o nosso testemunho não pode ser vazio.
A palavra de Deus também não volta vazia, né? E o testemunho também frutifica, né? Aquilo que a mensagem de Deus toca e ela produz frutos para o reino também. E a lição também está trazendo aqui que frutificar confirma quem somos, discípulos de Deus. E somos discípulos para discipular, né? Então, aqui fala que esse frutificar não é para nós, para dizermos, olha que árvore frondosa eu sou, olha como eu sou bom, como eu testemunho. Não é para a nossa glória, é sempre para a glória de Deus, né? Porque o que permanece em nós é exatamente o amor altruísta, né? E isso está estritamente relacionado ao fruto maior, que é o amor. É o amor aos seus mandamentos, é a obediência a Deus, né? Por isso que quando quando a Bíblia está falando que frutifica, está dizendo que essa pessoa está refletindo o caráter de Cristo, né? Por isso em que tudo que Jesus nos pede é o amor. O fruto da convivência, o fruto do crescimento, ele se resume em amor. E quando a gente fala de mandamento, por exemplo, o que é o mandamento? Quais são os 2 maiores mandamentos? Ame A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Exato, Jesus resumiu os 2 grandes mandamentos nesse ponto. Por quê? Porque esse é o fruto, né? Ele está dizendo qual que é o fruto da obediência? É amor. Qual que é o fruto da fé? É o amor. Qual que é o fruto do Espírito? É o amor. E não existe crescimento espiritual, não existe crescimento em Cristo sem essa base. Tudo que fizermos sem amor não perdura, não tem sentido. Até porque, esses dias eu estava até discutindo, né? Uma pessoa que não conhece a Deus, ele pode amar? Se o amor vem de Deus, se todo amor provém de Deus, e até a lição ela toca neste ponto, né? Se esse amor vem de Deus, todo amor vem de Deus, uma pessoa que está longe de Deus, ele conhece um amor que ele é tocado por um amor cristão, por alguém que conhece a Deus, porque o verdadeiro amor, ele só vem de Deus, não existe amor verdadeiro fora de Deus, né? E um pouco mais para frente, indo agora para a lição de quinta-feira, aqui fala sobre a seiva. Quando você olha para as estações do ano, por exemplo, quais são as marcas que nós temos na estação do ano? Nós temos ali o verão, que é muito calor, né? Depois nós temos o inverno, né? O verão, depois nós temos o outono, que as folhas caem, e aí o inverno. Interessante que no inverno, a seiva, ela lentamente, as árvores, elas não recebem a seiva total. E então, por que as folhas começam a cair? Por que os galhos começam a secar? E parece que as árvores têm um tom de morta, porque elas recebem uma seiva mínima, muito pequena, porque a água que alimenta para fazer essa seiva subir por ela é tipo que está meio congelada. E as árvores não recebem seiva suficiente. Então elas ficam com os galhos secos, ficam com um tom de morto. E isso a lição nos traz, que é comparada como uma vida espiritual que não é contínua, né? Como nós alimentamos do básico espiritualmente. Só temos aquele alimento básico. E nesse sentido, esse não é o plano que Deus quer para nós, né? Deus quer muito mais do que isso, né? Então veja, a lição diz assim, os brotos ficam desidratados e se isola do sistema de crescimento até a primavera, quando o solo aquece as raízes, absorve a água e a seiva sobe pelo tronco, alcança os brotos e inicia um novo ciclo de vida. Sem essa seiva fluindo, não há crescimento. E aí a lição diz, espiritualmente falando, o que é essa seiva? O que podemos dizer que é essa seiva que nos dá esse alimento, nos dá esse vigor, nos dá o crescimento? O Espírito Santo é a seiva.
Então, nós devemos clamar pelo Espírito Santo para que sejamos alimentados e, então, estejamos permanecendo em Deus e firmados nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Exato, porque sem o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos até dizer que estamos vivos espiritualmente, mas é como se estivéssemos vivos no inverno. Aquela vida espiritual pacata, aquela vida espiritual sem vigor, aquela vida espiritual que não dá fruto. Mas quando essa seiva vem com vigor, começa a ter os frutos, começa a ser robusto, as pessoas olham e vê vida, né? Não mais aquela sequidão, porque a seiva não está fluindo como uma chuva apenas temporã, como apenas um pouquinho, né? Está com vigor, e aí vem a força da primavera, né? A lição está comparando isso à força da primavera, né? E quando o texto de Lucas 11:13 traz, 1 João, Jeremias 31:3, 1 João 4:19, Romanos 8:9-11, são textos que mostram esse amor de Deus com o ser humano, e um deles diz, os homens mesmos, sendo maus, eles sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais Deus vai conceder o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, Deus está ansioso por nos entregar o Espírito Santo, ou seja, nos alimentar espiritualmente, porque Jesus deixou-nos o Espírito para que seja um consolador, para que fortaleça a nossa fé. Exato. Nos diversos textos aqui que nós lemos, também 1 João 4,19, né? Quando diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Seria impossível nós amarmos alguém sem o amor de Deus. Nós só podemos amar porque Ele derrama amor por nós, né? E é essa relação. Nós vamos a Jesus, vivemos em um relacionamento com Ele, clamamos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, nos conecta a essa videira, é um ciclo, ou seja, diariamente temos que pedir a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, para vivermos conectados com o Pai, né? É nesse sentido que o crescimento espiritual, ele acontece diariamente, mas assim, essa primeira lição que nós estamos estudando, ela está trazendo um aspecto desse crescimento, que é enfrentar uma realidade. Que realidade é essa que nós temos que enfrentar? A realidade de que há uma parte que é minha, e a parte que é minha é o permanecer, é o buscar, é o pacto, é o querer, é o abrir a porta, porque isso Jesus não vai fazer por mim, né? Eu já vi algumas pessoas orando e talvez até algumas pessoas cantando, talvez como a música de Regis Danese, dizendo, né? Entra na minha vida, entra na minha casa, muda tudo, Senhor, eu te autorizo. Deus não vai fazer isso por procuração, entrar, mudar, fazer tudo, né? Ele vai fazer com você, à medida em que você... não é simplesmente dizer, né? É a medida de dizer, Senhor, eu quero, eu vou, né? Entra, mas assim, eu tenho que estar ligado todos os dias, eu tenho que estar buscando, né? E a lição, então, ela nos traz esse aspecto que nós devemos pedir todos os dias a sua presença, e Ele estará conosco, como Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas todos os dias temos que pedir. Não basta dar uma procuração e dizer, não, Senhor, eu já te autorizo a estar comigo todos os dias. Pode entrar que eu vou deixar a porta aberta. Não, todos os dias eu tenho que ir a Ele, porque essa é a minha parte, né? E esse é o chamado que Ele nos faz. Vamos então para a parte final, Gabriela, Vanessa, as nossas considerações finais dos pontos mais importantes que nós vimos na lição dessa semana. Começar aqui pela Gabriela, para dizer aqui o que mais chamou a atenção, dar o seu recado final, para nós encerrarmos a nossa lição. Bom, então fica aí o antídoto para a Laodiceia, né? Que é o permanecer. Não buscar só um dia ou uma vez, mas permanecer, para não ser mornos. Acho que
o permanecer já começa com várias mudanças, como vocês já citaram, né? O discipulado. Uma das coisas, um dos primeiros sinais de estar com Cristo e de permanecer é começar a mostrar para outras pessoas e começar a espalhar através do exemplo, de momentos da nossa vida que as pessoas veem Jesus através. Se você está com Deus, logo Ele é revelado através de você. Algo que me chama a atenção ao pensar nessa lição é o texto do manuscrito, página 67, de 1897, que traz aqui como que um ramo seco e separado pode tornar-se um com o tronco da videira mãe. Ou seja, já está seco, já está separado da videira, mas como que ele pode? Como que ele pode se tornar participante da vida e do alimento da videira viva? E no mesmo texto traz a resposta. Somente sendo enxertado na videira, sendo levado a um relacionamento profundo com ela, fibra por fibra, veia por veia, o ramo se fixa firmemente à videira que comunica vida, até que a vida da videira se torna uma com o ramo. Então o ramo começa a produzir frutos semelhantes aos da videira. Isso é impressionante, porque mostra que mesmo que estejamos fracos, que estejamos longe, existe esse convite e existe a possibilidade de nos ligarmos à videira, sendo enxertados e podendo novamente gerar frutos. Ou seja, não existe um ponto de separação que esteja impossível se o ser humano está com o coração aberto, se o ser humano está aceitando esse convite de abrir a porta do coração, de ceiar com Jesus. Então, o nosso relacionamento com Deus depende de nós estarmos buscando a Jesus Cristo dia a dia. E eu deixo minhas palavras finais na lição de sexta-feira, o texto desejado de todas as nações, página 544, que diz assim: permanecer em Cristo significa receber constantemente seu Espírito, uma vida de inteira entrega ao seu serviço. As vias de comunicação entre a pessoa e seu Deus devem estar sempre abertas. Como o ramo tira sem cessar a seiva da videira viva, assim devemos nos apegar a Cristo e receber dele pela fé a força, a perfeição do seu caráter. Está em Desejado de Todas as Nações, página 544. Meu desejo e o nosso desejo é que Deus te abençoe, que essa lição possa te ajudar a ter crescimento em Cristo diariamente. E nós vamos estar encerrando então com uma oração, pedindo as bênçãos de Deus, né? Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, obrigado por esse novo trimestre que está diante de nós, que cada um de nós possamos ter esse propósito, Pai, de estudar a lição, de dia a dia estar na tua presença, de estar buscando o teu nome e estar em crescimento com o Senhor cada dia, cada momento de nossa vida. Nós entregamos em tuas mãos, abençoe cada pessoa que está ouvindo, está participando dessa transmissão. Nós entregamos, Senhor, tudo em tuas mãos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus esteja com você e que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Um abraço a todos.